Quando eu era aluno, eu não entendia porque a gente precisava estudar umas coisas chatas na escola, tipo a Idade Média. O Brasil nem existia nessa época. Por que a gente precisa estudar isso, né? Só que o problema não é a Idade Média, mas qual Idade Média se estuda. Os conteúdos de história que a gente estuda no Brasil até hoje foram estabelecidos no século XIX, quando o Brasil era culturalmente dominado pela França. Então, muito do que se estuda hoje nas escolas brasileiras é resultado da tradução de conteúdos franceses, que só são importantes para os alunos franceses. Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma pesquisa dentro de uma escola francesa e perguntei a um professor de história por que os alunos dele precisavam saber sobre os carolíngios. Ele deu risada e me respondeu com um movimento de cabeça. Ele apontou para uma igreja que podia ser vista pela janela da sala de aula, expressando que aquela igreja começou a ser construída no século X. No caso da França, em que se pode observar uma herança carolíngia pela janela, é bastante óbvio porque se estuda os carolíngios. Mas um professor de história brasileiro precisa pensar por que ensina isso a seus alunos, ou, pelo menos, por que ensina isso, mas não ensina outros conteúdos de história medieval, como, por exemplo, a origem dos cartórios. Os cartórios são instituições que só existem no Brasil e em Portugal e que estão relacionadas ao surgimento deste país ao final da Idade Média. Os cartórios são instituições importantíssimas para o Brasil, relacionadas à concentração de terras e suas consequências. Mas como os cartórios não fazem parte da história francesa, eles não estavam entre os conteúdos traduzidos no século XIX para formar o currículo brasileiro e ficaram de fora até os dias de hoje da história ensinada nas escolas. Antes que alguém pense que os carolíngios não são importantes para os brasileiros, eles estão relacionados à cavalhada, uma significativa manifestação da cultura brasileira. Eles precisam ser estudados no Brasil, sim, mas não pelo mesmo motivo e nem do mesmo jeito que na França. Isso é história.